Pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Evelyn Conversani, maquiadora profissional aqui em São Paulo, se você é nova por aqui. E no vídeo de hoje, estou aqui, não sei se dá para perceber, mas maquiada de um lado diferente do outro, para mostrar os erros que possivelmente você esteja fazendo aí na sua casa, na hora de se maquiar, e que faz total diferença. Claro que eu exagerei um pouco aqui desse lado na hora de mostrar para vocês, dei uma brincada, mas espero que vocês aproveitem as minhas dicas e vamos lá começar. Vamos lá. Primeiro passo que muitas de vocês não fazem é a parte da hidratação, tá? A maioria das pessoas, das clientes, das parentes que eu converso, não hidratam a pele, tá? E é um passo fundamental. Então, esse lado aqui eu vou hidratar e esse daqui eu não vou passar nada. Vai ser um pouco difícil vocês conseguirem visualizar isso aí na câmera, mas eu vou fazer os passos que eu acho que estão corretos, tá? Então, vou aplicar o meu da Bioderma mesmo, que eu usei no outro vídeo, só na metade do rosto. Passo 2, que é essencial na preparação de pele, que vocês acabam pulando, que é o uso do primer, tá? O primer tem vários tipos, tem aquele que vai minimizar os poros, tem aquele que vai deixar a pele mais radiante, que vai hidratar, então tem muitos primers no mercado. Eu particularmente prefiro os de hidratação, de luminosidade, porque eu gosto desse acabamento. Mas, por exemplo, se você tem a pele oleosa, ou os poros um pouco grandes, dilatados, você pode usar um primer que vai minimizar isso, tá? Que vai controlar a oleosidade durante o dia na maquiagem. Isso é fundamental. Eu escuto muito de vocês. A minha maquiagem não dura, a minha pele fica oleosa, qual que é a melhor base para isso? Se você não pular o primer e investir nisso, você vai sentir uma diferença muito grande no resultado final da maquiagem, tá? Então, vou usar esse da NARS, que ele tem um acabamento radiante e luminoso, ele é muito gostoso. E também ele tem fator de proteção, 35, que daí vai ajudar, mas ele não substitui o protetor solar, tá? Então, mesmo assim, você precisa aplicar o protetor solar. Então, não sei se vocês conseguem reparar aí na câmera, já uma diferença. Esse lado a pele tá muito mais luminosa, muito mais radiante, e esse lado aqui ela tá mais opaca, tá? Então, agora a sensação que eu tenho é que ela tá muito mais lisinha, muito mais macia. Isso vai fazer com que a base deslize melhor e tenha uma performance muito melhor na hora da aplicação, tá? Agora é a hora da base. Eu vou usar essa da Fenty Beauty, que é a escolhida. Eu vou usar nos dois lados do rosto, para vocês verem a diferença de aplicação, quantidade e que pequenos detalhes fazem completamente a diferença, tá? Eu vou usar o que normalmente, né, eu escuto de vocês e o que eu vejo é que vocês aplicam a base com a esponjinha seca. Não faça isso, porque ela vai sugar toda a sua base e vai sobrar pouco produto aqui, porque ela tá seca, então ela vai sugar mesmo. E use ela úmida, tá? Mas eu vou fazer o que eu acho que vocês fazem por aí. No espelho do banheiro, de manhã, na correria, né? Com um espelhinho pequeno, com a luz artificial. A luz do banheiro, ela é muito pontual, ela vem do teto, então acaba fazendo uma sombra aqui no rosto. E isso vocês não conseguem visualizar direito o que tá fazendo, como tá o resultado final, se tá com muito produto, se tá com pouco produto. Então, assim, senta na frente de uma janela com luz natural, leva sua necessaire e faz a sua maquiagem lá. Do meu lado correto, eu vou pegar uma esponjinha úmida, assim ela não vai sugar produto, ela vai entregar realmente o que tá aqui, que eu coloquei, e com leve batidinhas, gente, fazendo um carinho no rosto, nada de agredir, né, a pele. Com leve batidinhas, você vai conseguir a cobertura ideal da base, vai deixar um acabamento bonito. Desce aqui pro pescoço que sobrou, tá? Vai descendo. Deixa tudo bem uniforme. Esse lado fica com mais cobertura. Eu usei a mesma quantidade de base para vocês verem a diferença da esponjinha úmida para a esponjinha seca que sugou e a maneira com que foi aplicado
a base. Conseguem ver a diferença? Com a mesma quantidade de base e o modo de aplicar diferente, como esse lado tem muito mais cobertura, a pele tá muito mais uniforme já. E esse daqui que foi aplicado rápido, com a esponjinha assim, mesmo se fosse com pincel também, vocês acabam desperdiçando o produto mesmo com a esponjinha seca, tá bom? Agora, o que normalmente as mulheres fazem na hora do corretivo é escolher uma cor muito mais clara, achando que vai camuflar ali a olheira. E aí, como vocês aplicaram a base de maneira errada, que tem pouco produto, ainda consigo visualizar a olheira e algumas manchinhas, vocês acabam aplicando muito corretivo para tentar corrigir tudo que a base não conseguiu, tá? E com corretivo mais claro do que a sua cor normalmente. Então, aí vocês passam corretivo, só na olheira, né, na maioria das vezes. E vamos com a esponjinha também. E, ó, o que normalmente eu vejo é vocês aplicando isso pra baixo, tá? E tirando o produto da olheira, ó. Não pode fazer isso, gente. Você tá tirando o produto da olheira e arrastando ele, sabe? E aí, quando vocês veem que ficou muito produto, muito corretivo, acaba tirando o excesso, fica desesperada. Ai, meu Deus, eu passei muito. Ai, meu Deus, tá muito branco. Ai, meu Deus, não tá dando certo. E aí vai com o dedinho assim. Ai, meu Deus do céu, o que que eu fiz aqui? Não tá dando certo. E acaba ficando assim, tudo bem, eu dou um jeito com o pó, não é? Me fala. Agora, o meu lado bom, eu vou usar o corretivo, que vai camuflar minha olheira, que tem uma cor ideal, né, que vai neutralizar tudo isso. E aí, como a base já cobriu grande parte das imperfeições, eu vou usar só um pouquinho de corretivo, tá? Mais pontual. E com a minha esponjinha úmida, eu vou dando batidinhas para não arrastar o produto, para não tirar ele do lugar. É legal aplicar um pouquinho de corretivo aqui também no cantinho, ó. Batidinhas, gente, não arrasta. Um pouquinho aqui que sobrou, vocês não costumam aplicar aqui no queixo, que faz também uma diferença de iluminação. Um pouquinho no topo do nariz. Pouquinho no centro da testa. Hora do pó, que também é polêmico, que eu vejo vocês fazendo errado às vezes, assim, sabe? E tem um pó maravilhoso em casa, então eu vou mostrar pra vocês a maneira que eu acho errada e a maneira que eu acho certa, tá bom? Passa assim. Bem rapidinho pra baixo, assim. Que normalmente eu faço agora do meu lado correto. Primeiro eu pego um pó um pouquinho mais escuro que a minha pele, que é esse da Dylos, que é o compacto. Com o mesmo pincel, eu aplico dando batidinhas na lateral aqui do meu rosto, pra quebrar um pouco o tom da base, pra deixar ela mais quentinha, assim fica mais natural. Passo em toda a lateral e evito a área dos olhos, tá? Hora de aplicar o pó na olheira também, o que eu vejo. Como vocês normalmente aplicam, pega a esponjinha com pó e fazem assim aqui. Também pra baixo. E um pó bem mais claro que a olheira. Só que ao mesmo tempo que vocês vão aplicando, vocês vão tirando, porque vocês ficam com medo que aplicaram muito, entendeu? Da Laura Mercier, eu vou vir com uma esponja, agora sim a esponja seca, tá, gente? Então, o ideal é vocês terem aí duas esponjas, uma para deixar ela úmida e a outra seca para aplicar o pó. Pressionando aqui na olheira. Pressionando. Esse pó é bem fininho, por isso que eu passo bastante aqui, porque eu gosto dessa região mais iluminada. Mas você não precisa aplicar muito, tá? Se o pó não é... Por exemplo, você pode usar esse da Dylos na região da olheira também.
só que aplica com pincel, tá? Não coloca muito produto, porque ele é bem pigmentado. Esse da Laura, por ser translúcido, e ele é muito mais fininho, então não precisa... pode colocar bastante, assim. Vocês podem deixar um minutinho aqui o pó e depois tira o excesso. Conseguem ver a diferença? Aí no final elas vão falar que não conseguiu ver diferença nenhuma. Não, mas eu tô vendo, tá bem. Aqui, pra mim, tá bem diferente. Ok. A câmera tá vendo a diferença, gente. Hora do contorno. Normalmente as mulheres usam um tom bem frio, né? Então pega um marrom assim bem acinzentado e usam o mesmo pincel. O que normalmente tem é o mesmo pincel pro pó, é o mesmo pincel pro contorno, pro bronzer, pro blush, e isso não é legal porque acaba misturando as cores e não dá certo, gente. Ou apertam também o pincel do pó assim com a mãozinha pra ficar mais fininho. E aí, ok. E aí, gente, que eu vejo vocês fazendo é assim, ó. Né? Faz o biquinho. E isso, gente. Esse truque do biquinho não dá certo. Não é legal fazer. Eu tô falando isso porque na maioria das meninas, das clientes que eu vou maquiar, quando chega na hora do contorno, automaticamente eu viro pra pegar o contorno, elas já estão assim, na cadeira. Então eu sei que é uma coisa que vocês acabam ouvindo aí na internet, às vezes em algum tutorial ou não sei aonde, mas esse truque do biquinho não dá certo porque ele acaba deixando a bochecha bem para baixo, tá? Porque não é nessa linha aqui da boca o contorno. Lado certo, tá, gente? Vou mostrar pra vocês a diferença, pra vocês conseguirem fazer de vez esse contorno e não ficar tomar um soco ou que o rosto tá gangrenando, gangrenando, ok? Que o rosto tá gangrenando ou que você tomou um soco ou que você tem barba. Vou até tampar um pouco o cabelo aqui pra dar uma valorizada. Gente, o lado certo agora, tá? Eu vou usar um tom mais quentinho, mais neutro. Não pode ser tão laranja, tá? Aquele terracota, mas não pode ser esse frio aqui dessas paletas, gente, porque não dá certo, tá? Lembrem disso, marrom quentinho, fica natural, fica sofisticada a maquiagem. Mais quentinho, lembra disso, um tom mais quentinho, um tom mais quentinho. Isso deixa aqui com um pincel mais chanfradinho, menor, próprio para contorno ou para blush, ok? Vou pegar, tiro o excesso. E o ponto certo pro contorno é no começo da sobrancelha, na raiz do cabelo aqui, ó, nessa raizinha. Você vai aplicar bem de leve também e vai parar aqui, ó, no final da sobrancelha, tá vendo? Eu costumo dizer que o contorno, ele não é para afinar o rosto, porque isso é muito para foto e vídeo. Ao vivo, isso não funciona. Ninguém vai olhar pro seu rosto e vai falar, nossa, parece que tá mais fino. Não, a pessoa vai ver uma sombra no rosto ali mais escura, tá? Então, eu costumo dizer que o contorno, o uso dos bronzers, desses blush mais pro marrom, é para quebrar o tom da base, porque a base a gente deixou o rosto com uma cor só, né? O tom de pele ali anulou todas as imperfeições. Agora o contorno ele vem para dar aquela quebradinha ali, sabe? Para dar aquele ar de saúde. Hora do blush. Também vocês têm muitas dúvidas. O que normalmente eu vejo vocês fazendo por aí. Pega o pincel também fofo, grande. Pega o blush. Gente, um erro muito comum e que não dá certo é pegar o blush, dar um sorrisinho. Gente, biquinho e sorrisinho não dá certo. Por quê? Na hora de fazer o sorriso, vocês vão aplicar aqui, né? Bem em cima aqui onde a bochecha subiu.
Só que aí na maior parte do tempo, vocês vão ficar relaxadas, falando e tal, e essa bochecha vai vir aqui pra baixo. Então não vai ficar no ponto certo, tá vendo? Na hora que eu faço assim, meu blush tá aqui, ó. Só que na hora que eu faço assim, ele vem aqui embaixo. Então não dá certo. Maneira correta, pegar um pincel limpinho, ou seu pincel de blush mesmo. Pega um pouquinho, eu tiro o excesso aqui, ó. Que eu gosto, que dá aquela despigmentada um pouco. E aqui, ó, com o rosto relaxado. Passar aqui, bem de leve, tá? Ó, movimentos circulares. Viu que tá pouco? Pego mais um pouquinho, tiro o excesso. Aí vai tirando o quê? Pra baixo. Gente, eu vejo vocês fazendo muito esse movimento aqui. Ah, meu Deus. Deu ruim. Arrastando tudo, a base, tudo que tá por baixo. Que eu acho que deu errado, sabe? Não, tá? Hora do iluminador. Também é muito polêmica essa hora do iluminador, que vocês sempre comentam. Meu iluminador não aparece, meu Deus, eu passo um monte de iluminador. Mas vocês descobrindo o ponto certo, ele vai aparecer sim, tá bom? Primeiro de tudo é escolher um produto mais fino possível para ficar mais sofisticado, mais elegante. O iluminador bem fininho, sem partículas de brilho, tá? Esse da Becca é muito lindo, eu sempre recomendo pra vocês, mas tem muitas opções no mercado aí de iluminador, tá bom? O que normalmente vocês fazem? Pega um pincel grande, bem fofo, pega o produto, o iluminador, e vai passar o quê? Perto do blush aqui, né? Pra baixo aqui, ó. O que eu acho que é o lado certo. Pegar um pincel pequeno, tá? Menor, mais denso, tá? Não tão fofo, não tão de esfumar. Ele precisa ser durinho, só que mais ou menos nesse tamanho aqui, tá? Nem tão grande e nem tão pequeno. Vai pegar o produto, tira um pouco do excesso. E esse iluminador, ele vai vir quase aqui abaixo dos olhos, tá vendo? O ponto mais alto do seu rosto. Você vai concentrar o produto. Olha só como já gritou. Tá vendo? Bem aqui, que é o ponto mais alto. Aonde bater a luz, que nem a luz tá batendo aqui, ele já vai refletir. Do que esse lado aqui, que fica muito pra baixo. Às vezes vocês passam mais aqui, ó. Ele é mais pra cima, tá? Que é onde a luz bater, ele já vai refletir. E no topo do nariz também, tá? Mas bem assim, suave, pra ficar sofisticado, pra ficar elegante. Vou começar aqui com a sobrancelha, e aí o que normalmente vocês fazem é não respeitar o desenho da sobrancelha, deixar ela bem pigmentada, bem grossa e com traços grosseiros, tá? Deixando ela bem pigmentada e fazendo um desenho que não é da sua sobrancelha tradicional, né? A mesma sombra e o mesmo pincel para vocês verem a diferença. Vou tirar bastante o excesso e vou respeitar o desenho da minha sobrancelha, tá? E não vou começar aqui pela frente, eu vou começar pelo meio da sobrancelha pro final, que é o que dá o desenho mesmo. O começo, gente, precisa ser muito suave, muito leve, tá? Com a mão bem levinha mesmo e só com o que restou no pincel. Então, eu vou descarregar o produto aqui, deixando ela preenchida. E aí, com o que sobrou, eu vou esfumando aqui esse comecinho, bem pouquinho. Vou esfumando. Agora, para os olhos, eu vou pegar essa paletinha da Too Faced. Vou pegar esse marrom intermediário, nem tão claro e nem tão escuro. E o que normalmente vocês fazem né? Pega a sombra e já concentra ela e arrasta assim, ó. E aperta muito, sabe? A mão muito pesada, afunda o olho mesmo, assim, ó. E aperta o olho, assim. E com a mão muito dura. Tô tentando explicar, gente, como...
Então vai, pega o produto e vai fazendo assim. Pincel fofo e vou, ó, bem suave. Na hora que toca a pálpebra, o pincel você já começa a esfumar em movimentos vai e vem, bolinha, ó, bem suave, tá vendo? Vai depositando a sombra e já vai esfumando ao mesmo tempo. Bem suave, fazer um carinho nos olhos, não afundar e apertar e fazer movimentos mais grosseiros, assim. Agora sim, gente, quando a sombra for cintilante, você vai dando leves batidinhas para concentrar o produto. Ou também você pode aplicar até com o dedo mesmo, essa parte não tem problema, que ela vai ficar até mais brilhante, cintilante. Hora do delineador, gente. Vamos lá. Normalmente, vocês aplicam, né? Primeiro de tudo, o primeiro erro que vocês fazem é puxar a pálpebra assim, na hora de fazer o delineador, e tenta traçar uma linha reta de uma vez só. O traço aqui de dentro. Essa parte aqui, o ideal é que fique mais fina do que o resto do delineador. Então, se você começa logo aqui de dentro, você vai descarregar muito produto aqui, que ele tá bem pigmentado agora, e você vai traçar uma reta só, e aí as chances de dar errado é muito grande, tá? Outra questão também que eu vejo é vocês seguirem essa linha aqui, do final aqui, seguir ela, continuar com a linha reta, ó. Isso vai fazer com que o delineador fique bem para baixo e seu olho fique caído, tá? Aí você abre, às vezes você puxou aqui e fez aquela linha, seguiu aqui, né? A linha reta. Aí quando vai ver, não deu certo, e aí vai puxar aqui, o olho fica mais caído e a pontinha do gatinho fica triste, digamos assim, né? Tá vendo que esse lado tá todo triste. Então, o ideal, eu começo, tá? Com o gatinho mesmo, que ele vai ser a base do meu traço. Então, aqui no final do olho, pensa aqui, ó, nessa linha no final do olho, você posiciona a pontinha para baixo. Imagina a ponta da sua sobrancelha aqui. Então, que você vai levar esse traço lá para a ponta da sobrancelha. Então, ele vai ser um traço para cima. Ó, totalmente para cima. Isso vai fazer com que seu olhar fique para cima também. Então, fiz essa pontinha, que eu acho que é a parte mais difícil do delineador. E aí, você vem fazendo o resto, vai puxar, não encosta aqui na pontinha final. Deixa vem um pouquinho para baixo e vai puxando aqui, ó. Pra fazer como se fosse um triângulo mesmo. Vai bem devagarzinho, com muita paciência. Ó, como o olho já fica mais de gatinho mesmo. Outro detalhe muito importante que vocês têm medo de usar, ou não gostam muito, ou não dão muita importância, é o uso do Curvex. Medo de beliscar os meus olhos, eu tenho medo de usar. Mas, gente, ele é um amigão na hora da maquiagem, que faz total diferença. Tenho certeza que depois desse vídeo você vai olhar com outros olhos pro Curvex, porque realmente, assim, às vezes você tem uma máscara maravilhosa aí na sua casa, mas por não usar o Curvex, ela não entrega o resultado desejado. Na hora de aplicar a máscara, primeiro de tudo, vocês fazem assim. Não pode fazer assim na máscara, porque entra ar aqui e ela acaba ressecando muito mais rápido. E esse lado aqui, sem Curvex, porque vocês não usam Curvex, vocês fazem isso aqui, esse movimento. Com a mão. A cabeça fica parada
Os olhos ficam parados. E vocês fazem isso aqui. Esse é da Shuemura. Eu vou encaixar aqui. Não precisa ter medo, gente. E agora eu vou vir com a máscara. Tirar o excesso da pontinha. Essa hora, sim, é importante você olhar pra baixo, tá? Que daí não vai pegar muito aqui na pálpebra. E ao invés de fazer esse movimento aqui com a mão, eu vou fazer com os olhos. Eu vou piscar e ao mesmo tempo eu encaixo bem na raiz dos cílios, pisco e vou girando aqui, ó, o pincel. Vou piscando. Então o movimento é com os olhos, não com a mão. Conseguem ver a diferença do Curvex? Eu passei mais uma camadinha aqui de máscara. Então, fez o delineador e passa o lápis preto aqui dentro. E sem dar o acabamento, sem esfumar. Deixa o olho assim. Eu quero que vocês... Eu tô mostrando isso, óbvio que eu estou exagerando aqui no vídeo, né? Fiz o contorno bem exagerado. Então, desse lado aqui, eu vou pegar um pincel lápis com a mesma sombra marrom que usamos, tá? Da paletinha. Vou tirar o excesso e vou esfumar a raiz dos cílios aqui. Eu poderia deixar assim também, se você preferir. Mas, ao invés de usar o lápis preto na linha d'água, que vai deixar o olho menor, não vai ficar sofisticado. Você esfuma aqui fora, ó, a raiz, primeiro, tá? Evelyn, é errado usar lápis preto na linha d'água? Não é errado, gente, mas pensa no acabamento da maquiagem, é isso que faz a diferença. Agora também o que vocês não fazem é passar a máscara nos cílios inferiores. Isso também faz diferença, faz o olhar ficar mais sofisticado, faz o olhar ficar maior também e mais marcante. Passo máscara aqui. Para os lábios, eu escolhi esse batom mate. E aí, vocês têm medo de seguir a linha da boca. Então, normalmente, vocês passam pra dentro. Quase nem encosta aqui na linha do finalzinho do lábio. É bem com medo mesmo da sua boca. Bem no limite. E aí, se você gostar, passa um pouquinho pra fora também, senão... Vou pegar o espelhinho. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês aproveitem as minhas dicas, que com pequenas mudanças vocês vão sentir aí no resultado final da maquiagem. E desculpa exagerar, né? Claro que eu exagerei aqui nos passos, coloquei muito contorno e tal, mas é para deixar bem claro o que vocês podem estar errando aí na maquiagem, tá bom? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. É a cabeça que mexe, não dá certo. Não dá, gente. Aí tenta assim, ó. Vai dar certo, gente. Parece que eu fiz uma barba aqui. O Bento continua roncando. Quietinho aqui. Gente, o Bento tá roncando aqui, tá? Vocês não reparam. Totalmente diferente. Eu já parei agora. Vai. É pra ser engraçado. Não, não é não. Vamos lá.